Vamos, porque vai ficar tarde. Palmeiras vai jogar, quero ver. Calma, vai dar certo. Calma. Estamos aqui com mais um programa da Academia dos Imortais. E hoje fomos muito bem recebidos na casa de um ídolo do Corinthians, ídolo nacional, Roberto Rivelino. Muito boa tarde, Rivelino. Boa tarde, que prazer participar do seu programa. É o primeiro programa, né? Esse daqui já é o primeiro do encontro, Encontro dos Imortais. dos Imortais. Dos Imortais. Eu fico muito honrado de ser o primeiro entrevistado. E um prazer enorme ter você aqui, e principalmente essa figura maravilhosa, essa figura que eu tive o prazer de conviver, jogar. Pior que eu joguei mais contra do que a favor. Que é uma pessoa divina, já diz, o grande divino. Obrigado, amigo. Estamos aqui também, né, com o divino Ademir da Guia, está aqui conosco fazendo essa honra, esses 2-10 aqui. Eu tô de intruso aqui, né? Mas boa tarde, Ademir. Boa tarde, realmente, 12-10. Naquela época que o 10 era um dos melhores jogadores do time, né? Tínhamos o Pelé também, 10, né? Podemos esquecer nunca. Isso é difícil. Mas, é verdade, mas a gente agradece essa oportunidade de estar aqui com o Riva. Riva que jogou Corinthians, seleção Fluminense, não podemos esquecer do Fluminense, né? Que você... Aqui no Brasil, depois eu tive uma passagem de 3 anos no futebol árabe, né? Não é o Elal. É, uma carreira brilhante, né? Foram quantos anos, Riva, de carreira? Quase 20 anos, 20 e poucos anos, graças a Deus. E eu fico muito feliz na minha vida também, Divino. Contusão séria, essa contusão que amanhã de operar. Só que eu nunca tive uma contusão séria, nunca tive uma distensão na minha vida. Então eu fui Deus me deu abençoado, um abençoado por Deus mesmo. E na nossa época, Riva, a gente que jogava no meio do campo, a gente tinha um respeito, não é verdade? Os laterais não, os laterais eles davam um carrinho, chegavam junto e tal, mas quem jogava no meio do campo eram jogadores mais técnicos, né? E eu também tive essa oportunidade de jogar muitos anos, sem nenhuma contusão assim séria, e jogando com jogadores que realmente tinham essa possibilidade de tocar bola, driblar, fazer gol. Mas a gente evitava as laterais, evitava os volantes, que os volantes quando tinha uns que chegavam... chegando, né? Tinha. Já que vocês estão lembrando de algumas coisas, um jogo emblemático para vocês dois, assim, que vocês se enfrentaram, um jogo que foi assim, pode ter sido dramático, um jogo aguerrido, não importa que seja final, um jogo que para vocês marcou entre... Eu vou falar primeiro com o Ademir, ele é mais velho, eu respeito, mas vou falar. São duas partidas que marcaram na minha vida, Palmeiras, né? Uma foi 7-4, quando nós perdemos de 1-0, né? Que havia a possibilidade do Corinthians até ser campeão paulista. Não foi quando decretou até a minha saída do Corinthians, que foi um jogo muito marcante, porque a necessidade do Corinthians correndo atrás do campeonato paulista, né? Eu já peguei o bonde andando, mas aí acharam que o Rivelino foi culpado porque o Corinthians perdeu. Então esse jogo foi marcante. E teve um jogo de emoções, um jogo maravilhoso, tanto o Palmeiras podia ter ganho como o Corinthians, foi o 4-3, um jogo maravilhoso, com mudanças assim. O Palmeiras fez 2-0, de repente o Corinthians fez 2-2, fez 3-2, aí de repente o Leivinho nem entrou a primeira bola e deu um canudo de pé esquerdo, fez o 3-3, e parece que o Mirandinha, que eu acho que fez o 4º gol no Mirandinha, mas esse jogo, os 7 gols num clássico, naquela época, Corinthians histórico, né? Esse jogo foi muito marcante, para mim são 2 jogos que marcaram muito a minha vida contra o Palmeiras, e principalmente a felicidade que jogando contra o Ademir também em campo. E Ademir, os mesmos jogos ou tem algum outro que foi mais marcante para você? Não, os mesmos jogos. Esse 4-3 foi terrível, porque nós fizemos 2-0 e eles conseguiram virar. E esse gol do Mirandinha, se não me engano, foi no finalzinho da partida, acho que faltava 6, 8 minutos, eles fizeram o gol. Então, e esse jogo que nós disputávamos a final de 74, né? Essa final, ela ficou marcada porque nós tínhamos muito mais torcedores do Corinthians em campo, porque acreditava-se que o Corinthians realmente seria campeão.
Mas eu tenho tido essa oportunidade de sempre estar com o Riva, e ele sempre me conta uma passagem que houve uma falta no Riva do Luiz Pereira. Olha, e não tinha VAR naquela época. Não tinha VAR. Não, Não tinha esse VAR. aí. E tem uma história, por que o torcedor do Corinthians invadiu o Morumbi? Primeiro, a necessidade, a torcida do Corinthians é a segunda torcida, eu acho que até quase, para mim, é a primeira, enfim. Mas o primeiro jogo, porque o Morumbi não tinha condições de jogo, nós jogamos no Pacaembu o primeiro jogo, porque o Morumbi não tinha. E quando no Pacaembu nós teve a oportunidade de ganhar, empatamos o primeiro jogo 1-1. E nós jogamos muito bem naquela partida, nós poderíamos até ter vencido aquele jogo. E o Corinthians está muito acostumado, era a segunda casa do Corinthians. De repente, durante a semana, fala, vamos jogar no Morumbi. Até eu estranhei, falei, mas como jogar no Morumbi? Se o primeiro jogo não for no Morumbi, não tem a condição, porque a grama alta, estava mais pesado o campo, tanto é que estava meio pesado. O Brandão Malandro, que era o treinador do Palmeiras, né? Chegou, foi lá no Morumbi, que já tinha uma ligação, pô, se não liberar, vocês vão ganhar dinheiro, né? Aquele negócio todo de envolver. Aí de repente nós falamos, não, também podia ter jogado no Pacaembu, o Palmeiras podia ter ganho tranquilamente, porque se fosse analisar time por time, qualidade, logicamente o Palmeiras era superior ao Corinthians. Mas é que era o momento do Corinthians era muito bom. E o primeiro jogo, bacana, né? Tanto é que invadiram, você via torcedor do Palmeiras, era 10%, eu acho. Era assim, pelo que eu não fui nesse jogo, você pergunta para vários palmeirenses, o pessoal fala, eu tava nesse jogo, mas eu tinha 3 anos, então eu não tive o prazer de estar, mas era assim, pelo que falaram, eram 10 gomos da torcida do Corinthians e 2 gomos da torcida do Palmeiras. Então, de 110, 120 mil torcedores que cabia no Morumbi naquela época, porque ficava todo mundo em pé, e 10 a 20 mil, 10 a 12 mil era do Palmeiras. E eu vou contar uma história esse jogo. Terminou o jogo, eu morava na Cidade Jardim. Não era muito longe, também não era muito perto. Então foi muito marcante nesse aspecto. Eu fui a pé embora para minha casa. Rapaz! Saí andando a pé. Porque eu imaginava, eu mais do que ninguém queria ser campeão. Porque eu era o principal jogador, então era importante também. E eu queria ser campeão pelo Corinthians, lógico, né? Que é importante você ser campeão. E foi uma coisa que me marcou. A minha cabeça, eu não sei se alguém falou comigo, se alguém me chamou. E o jogo passando na minha cabeça, E a falta que ele fala que não foi, o Luiz Pereira fez a falta em mim, até ele deu um tapa na minha cabeça. Eu não falei que não foi. Você não fala que não foi. Eu falei que você sempre fala que esse lance existiu. Saiu dali, saiu o gol. Saiu o gol. Exatamente. Porque o Pereira deu um carrinho, aí até bateu na cabeça, o juiz não deu. Bom, enfim, já são histórias. Né, histórias de um derby, né? Verdade. No Corinthians você era um ídolo, camisa 10, era um ícone. E quando você foi pro Fluminense, qual foi a sua receptividade? O que você achou de diferente entre o que você passou na sua história do Corinthians com a sua história que você escreveu no Fluminense? Eu amo o Corinthians, eu nasci no Corinthians. O Corinthians que me abriu as portas todas. Realmente tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, um respeito, uma admiração. Então eu na minha vida nunca, é que nem o Ademir quando chegou no Palmeiras, ele nunca se via fora do Palmeiras, como eu nunca eu me falei, vou sair do Corinthians. Antigamente havia até dificuldade para você sair de um time para outro, mas eu não me via fora do Corinthians. Como esse episódio, de repente ficou um clima pesado, e graças a bom Deus apareceu um homem fantástico na minha vida, foi o maior presidente que eu tive na minha vida, foi Francisco Horta, que ele veio e falou, não, eu vou levar o Rivelino pro Corinthians, pro Fluminense ali, porque até então, o que aconteceu, aquele impasse que houve, eu não tive uma proposta, no caso até do Palmeiras, do Santos ou do São Paulo, eu tive proposta do Santos antes, para ficar parada, porque antigamente ele tinha que ficar parado no período, falei, pô, e o Santos, vou vender o balneário, entendeu? Bom, enfim, isso é outra... Mas aí o homem veio aqui, me levou, eu fui pro Fluminense, tanto é, o Matheus, que Deus o tenha, ele falou, pô, vou vender o Rivelino, porque antigamente a gente só tinha direito a 15% do passe. E como ficou um clima insuportável, e ele falou, pô, eu então vou dar dinheiro para ele, eu falei, pô, ele também achando que não tem problema, presidente, você pode ficar com meus 15%, eu abro mão dos meus 15%, porque eu queria jogar futebol, até tanto é
que havia momentos na minha casa, eu, meu pai e meu irmão, eu comentava com ele, falei, acho que vou parar de jogar bola, pô. Não vou jogar mais bola. Sabe, chegou um momento que Desanimado. eu falei, pô. Aí apareceu o Fluminense, pô, me recebeu de uma maneira. E eu fui muito feliz no Fluminense, onde o Horta revolucionou o futebol carioca. Então ele fez contratação. Então o Fluminense, pô, eu peguei o Fluminense 75, 76, o Fluminense era uma máquina, tanto é 76 foi denominada máquina tricolor. E se fosse campeonato brasileiro de pontos corridos, o Fluminense, eu ia ser bicampeão brasileiro fácil. Mas são coisas de... Mas também era outro futebol, né? Mas eu só tenho a agradecer também, eu tenho um carinho, um momento realmente muito difícil na minha vida. Aí veio um Fluminense acreditar no Rivelino e eu fui muito feliz. Foi um momento maravilhoso. Eu passei praticamente quase 4 anos e pouco, quase 5 anos dentro do Fluminense. Foi muito especial na minha vida realmente. Que legal. São histórias, né? Não, e com um grande time, né, Riva? Um grande time. E jogando no Maracanã. Não, mas é verdade. O Maracanã é Maracanã, né? O Maracanã, naquela época, o Fluminense jogava sempre no Maracanã. E os clássicos, né? Vasco, porque Divino, Flamengo. 7,6 principalmente, o time era Renato da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Torres da Seleção, Miguel, Edinho da Seleção e Rodrigues Neto. Era Pintinho, eu e Paulo César, Caju, tudo seleção. Depois tinha o Gil, que era a seleção. Que base, o Doval, que jogava na seleção, que era argentino, né? Que jogava e o Disseuzinho, que era o ponto esquerdo. Porque o outro, em 7-5 também eu gostava muito de 7-5. Porque eu sei de qual, porque era Félix, Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio. Zé Mário, eu e Paulo. Era Gil, Cafuringa, Manfrini e Mário Sérgio, o Marão. Então o time realmente foram os tipos no Rio, ficamos praticamente quase 2, 3 anos mandando no futebol carioca. Depois o Horta também aí ele subiu, começou os troca-troca. Não, eu vou trocar o Ademir pelo Rivelino, trocar o Joãozinho pelo Pedro. Aí o presidente, vamos ganhar tudo aqui, presidente, que o time é forte. Não, mas os outros é bom. Mas eu só tenho a agradecer ao Fluminense, eu tenho uma passagem linda lá. Né? Foi lindo, E eu peguei um rio maravilhoso, né, numa época maravilhosa, então pra mim foi tranquilo. Você morava em que bairro lá? Na Urca ali. Gostoso. Porque era perto do Fluminense. Urca é um bairro bem familiar, né? É um bairro que está próximo a tudo, né? Bem gostoso. Maravilhoso. Não, momentos únicos, jamais vou esquecer na minha vida. Porque são nesses momentos difíceis que você vê o que acontece na tua vida e você tem uma aceitação. Tanto é, o governador me deu a chave do Rio. Olha, que legal. Mas eles fizeram homenagem para mim, mais homenagem. Então, realmente foi maravilhoso. Muito legal. O mestre, eu chamo o Divino de mestre, Divino, os maiores parceiros que vocês jogaram, né? Então, hoje todo mundo conhece você e o Dudu, que eram assim, mas mesclando outras equipes, quem jogaria tão bem com você quanto o Dudu? E você também já vai pensando alguém que seria um par ideal para você. Parceiro ideal. Que você não chegou a jogar, ou até que já tenha chegado a jogar, mas que chegasse próximo à sua história com o grande Dudu. Talvez o Lima. Lima foi um volante que jogou no Santos, né? Cunhado do Pelé. Mas eu vejo uma coisa diferente no futebol. Eu acho assim, é como o Riva falou, ele até hoje lembra o time, esses rapazes que jogaram com ele. E eu também, por exemplo, eu não posso esquecer, não esqueço, época de Brandão. Brandão, um treinador que chegou pro Riva, foi o presidente que chegou, né? Para mim, o Brandão foi um homem que chegou, ele montou uma equipe, ele deixou a gente jogar, ele acreditava na gente. Então, são coisas diferentes e com grandes jogadores, né? Porque você não consegue jogar sozinho, você tem que ter quando você erra, você tem que ter o seu companheiro que corrige.
Então eu tenho essa equipe que jogou 72, 73, 74, que até me proporcionou eu chegar na seleção no Campeonato Mundial em 74, porque a gente jogava um futebol bonito, excelente, com vitórias, com conquistas. Então eu acho que fica muito marcado para a gente esses companheiros nossos, né? O técnico que nos ajudou, o presidente que no momento difícil chegava e veio e trouxe o Riba, vamos embora. Então eu acho que isso fica muito marcante, marcado. E Divino, só cortando um pouco. Pode você. cortar à vontade. É um bate-papo. Hoje eu falo, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Não era só o Corinthians, amanhã você fala Edu, Leivinha, César, Ademir e Ney. Fica Quer dizer, marcado. Amanhã você tinha e tudo, antigamente realmente era, e havia um negócio de função, era diferente. Você era o volante, o meia era o meia. Hoje era definido, Os né? pontas eram os os pontas. pontas eram os pontos, que hoje acabou os pontos. Hoje você é Acabou. canhoto, você joga pro lado direito. E o destro joga pro lado Eu esquerdo. não me conformo. Pode Scarpa dizer, do hoje- lado direito pra mim é um Hoje, absurdo. eu vou te falar, hoje, se tivesse de escolher um jogador, realmente naquela época, volante, né? Eu queria o Dudu jogando comigo. Eu não Pela ia liberar. característica. A briga ia ser boa. Não ia liberar. Porque era um jogador, ele tinha uma postura no campo, uma voz de comando, ele orientava, ele falava, esse aqui Verdade. tem uma paciência de jogo. Até hoje.